Olá, pessoal! Estamos aqui para mais um episódio do podcast Mais de Ti, Jesus. Hoje nós temos aqui as nossas irmãs queridas, a Keila e a Tice. Nós vamos ter mais um bate-papo entre irmãs de fé para contar um pouquinho para vocês do testemunho delas, de como que foi essa conversão, de como que tem sido a vida delas até aqui. E espero que seja mais um episódio abençoado para vocês assistirem. Amém. Então, gurias, que prazer ter vocês aqui. Vocês que são das antigas, né? A gente brinca lá do tempo do estúdio, quando tudo era mato e a gente começou, né? Então, eu quero que vocês me contem, assim, como que Deus chamou vocês? Porque a gente sabe, né, que Deus usa pessoas, mostra em sonhos, né, enfim, em decisões que a gente precisa tomar. Então, nos contem um pouquinho, assim, de como que foi essa busca de Deus para vocês virem para Ele. Acho que começa com a Keila, né? Veio antes de mim. A Keila chegou antes, né? Foi. Vamos lá. Bom, eu sempre me senti muito amada, assim, muito preterida de Deus, sabe? Desde muito cedo. E eu sempre busquei estar em contato com Ele, mas eu nunca tive a curiosidade e de me atentar a ler a palavra, nunca. Eu sempre, nos lugares que eu buscava, eu sempre escutava opiniões das pessoas, né, os testemunhos que me edificavam muito, mas Deus saber se realmente aquilo ali era verdade, se realmente estava escrito, eu nunca tive essa curiosidade. E eu li um livro que até ganhei da Tia Juca, que tinha que pegar um livro para ler e tudo mais. Eu falei, não, eu vou ler a Bíblia, porque na realidade eu sempre busquei muito opiniões dos outros. Eu digo, não, agora chegou a vez de eu ter a minha opinião sobre as passagens. E comecei a ler. E como é importante isso, né, Keila? Porque a gente sabe que muitas pessoas, às vezes, ficam presas à revelação das outras pessoas, né? Exato. E não à revelação que se tem ao ler a Bíblia. Então é muito importante, assim. Eu, particularmente, vi na minha caminhada, que eu tinha de fé antes, eu tinha as pessoas como referência. Então, assim, se me acontecia qualquer situação, graças a Deus eu fui muito privilegiada de ter poucas situações de dificuldade em tudo, assim. Mas quando eu sempre buscava essas pessoas como referência, exatamente para que elas orassem por mim. Como se eu sempre precisasse que alguém intercedesse, como se eu não tivesse intimidade. Tu sempre terceirizava a oração, Sim, né? Exato, isso. Tinha meus momentos com Deus, mas é como se eu não tivesse acesso ao que Ele quisesse falar comigo através da palavra. E aí eu comecei a ler a Bíblia, e eu me lembro que quando eu comecei a ler a palavra, eu vi passou pra mim no Instagram uma moça falando que é o livro mais dramático e também com picadas de amor e sexualidade. Quando ela falou sexualidade, aquilo me soou, digo, ai, que horror essa mulher falando isso. E quando eu comecei a ler lá no início, começou, gente, como assim que tá acontecendo isso aqui na palavra, né? Que realmente, para quem não fica pensando, é um livro chato, é um livro monótono. Não, gente, é assim, ó, é de tu te fixar e de tu querer saber o que vai acontecer. Porque tem drama, tem tragédia, tem adultério, E cada vez que eu ia lendo isso, eu ficava pensando, digo, como assim que eu vivi uma vida inteira dentro de um lugar que nunca me foi revelado isso, né? De pessoas que tinham como referência, por exemplo, como o Davi, que eu sempre escutei as histórias dele, mas eu não sabia o que tinha acontecido de fato com o Davi. E cada vez que eu ia lendo, eu ia ficando com mais curiosidade, com mais sede, e querendo compartilhar com meus amigos que não estavam vivendo aquilo que eu estava vivendo. E aí surgiu a função de que a Cris e a Bruna tinham conversado com a Joyce, e elas tinham comentado que teriam um estudo bíblico e tudo mais. E eu fiquei muito interessada, mas fiquei com receio, porque não era a minha fé, digamos assim, onde elas estavam participando. Digo, eu acho que não vai ter como. Daí a Cris, Keila, mas assim, ó, é só estudo bíblico mesmo, a gente vai estudar, é a Bíblia. Eu digo, se é a Bíblia, então eu vou. E como vai se complementando, né, as pessoas, dos testemunhos aqui, porque a Cris e a Bruna foram do nosso último episódio, né, então elas foram tocadas por Deus e elas também trouxeram vocês, né, e que legal, que bacana a gente ver essa construção, né. Não, a gente vai estudar a Bíblia, João, então se é a Bíblia, então eu quero ir estudar também.
e comecei a participar dos encontros. Antes a Joyce me chamou para conversar, né, e fazer o Conhecendo Jesus, né, para mim. E aí eu achei que ela tivesse feito aquilo ali pra mim, porque ela ficou com receio da minha fé, assim, que de repente eu fosse atrapalhar o estudo, sabe? As minhas crenças. E não, era que realmente ela fazia com todas, né? Sim. E aí eu comecei a fazer o estudo lá junto com a gente. E foi te maravilhando a cada momento, né? Eu fui ficando, assim, apaixonada a cada encontro. Na realidade, tinha um polígrafo. E eu fiz todo o polígrafo antes de, tipo assim, de ter adiantou todos os temas. Tudo, porque eu ficava encantada, porque daí eu via as perguntas que tinha e eu disse, como é que é isso aqui? Aonde que tá escrito? E aí eu ia fazendo porque eu ficava encantada, sabe? Eu fiquei maravilhada com o que eu estava aprendendo, o que eu estava descobrindo e compartilhando, porque cada encontro acontecia coisas assim sobrenaturais, de orar uma pelas outras, de Deus revelar coisas que estavam escondidas, que teria que vir à tona, assim, foi lindo, lindo, né? E foi um grupo muito especial que só acrescentou, que só me edificou, sabe? Sim. E foi lindo esse começo. Ai, que maravilha. E tu, Tice, conta pra gente um pouquinho de como que tu foi alcançada. Como é que tu chegou até esse grupo? Eu vou só fazer um parênteses bem rapidinho. Vai. Tice, tu sabe o que eu me recordo da Cris olhando umas fotos tuas no Instagram, e aí ela olhava assim, olha só, tu conhece essa moça aqui, Keila Tice? E eu disse, eu não sei quem é. É uma decoradora, olha só. Eu tenho uma pena dessa moça. Sério? Eu tenho uma pena dela porque ela posta umas fotos. Isso aí. Umas fotos, assim, tipo, que eu vejo que ela tá buscando alguma coisa, que ela tá com sede, mas que, tipo assim, eu tô vendo que não é o lugar, é um olhar perdido. Era isso que ela me dizia. E ela disse, eu tenho uma vontade de falar com ela, de encontrar e convidar ela, assim, pra conhecer. Eu não sei falar, que nem a Joyce, mas eu queria que ela tivesse, assim, essa revelação da palavra, sabe? Que ela não tá, aonde ela tá buscando, ela não vai encontrar. Que bacana saber disso, Kim. Agora, ao vivo. Pois eu estava buscando, realmente, assim, e era um olhar perdido. Porque a gente se mudou pra Cachoeira e eu comecei a trabalhar meu interior através de uma terapia e eu estava buscando Deus. Realmente eu ia em alguns lugares, fotografava, porque eu sou muito ligada nessa questão de decoração, ambientação e tudo mais. E eu postava, e foi aí que vocês viram, então, né? Isso. E isso revela o que eu estava vivendo naquele momento, que era um olhar perdido, né? Era um vazio, era uma falta de sentido, uma pitada de tristeza e um olhar perdido pro nada, assim, né? E vocês perceberam isso, olha que importante as irmãs estarem atentas, né? Foi então que eu fui cercada por ti, pela Cris, e fui cercada pela Bruna, e que esse convite ele veio quase que simultaneamente através de vocês três, né, que vocês estavam percebendo isso em mim, né, que bênção. E marquei com a Joyce entrou em contato comigo e marcou. E eu te confesso que eu tinha visto em rede social alguma publicação, e eu tinha, mas o que essas meninas fazem, né? Mas fui lá, e foi na casa da Joyce, na sala dela, que ela realmente também me apresentou Jesus de uma forma encantadora. Saiu de lá preenchida. Preenchida, como nunca tinha ouvido nada igual. E uma forma encantadora e simples, é o que eu digo para ela, né? E realmente, desde ali, nunca mais parou, né? A fome e a sede só aumentaram, independente do que eu esteja vivendo, um tempo de calmaria, alguma situação de dificuldade, enfim. Eu nunca mais parei, porque eu percebi que foi um alimento que eu negligenciei a vida inteira, que eu nunca dei atenção para isso. Eu estava naquele momento, sim, focada num trabalhar interior, eu estava sendo trabalhada, descobrindo quem era eu realmente, e eu percebia que precisava algo a mais, e eu fui em busca de Deus, né? E a gente se achou, né? Eu e Jesus, a gente se achou, e realmente, hoje eu vejo que lá atrás, há uns 8 anos atrás, a minha tia já tinha plantado essa semente, né? A irmã da minha mãe já tinha falado de Jesus para mim. E um planta, o outro rega, e é Deus que faz crescer, né? E daí veio as gurias a confirmar e a estender essa mão. E desde então foi, assim,
uma nova vida. É uma nova vida. E é lindo, né, gurias, porque a gente vê, assim, o quanto a gente é usada por Deus, né? Exatamente. E quando a gente quer e se coloca, assim, disponível, Ele realmente nos usa. Porque tu vê, a Tice postou uma foto. Elas viram e sentiram, assim, esse encorajamento que Deus nos dá de conversar com ela, porque é algo muito importante, que às vezes a gente negligencia isso também e fica, eu queria falar com ela. Nem conheço. Mas eu fico com vergonha, eu nem conheço, e aí acaba não falando, e é uma pessoa que tá precisando, que tá com fome, que tá com sede da palavra, né? Então, o quanto a gente precisa estar atenta, né, pra poder chamar mais mulheres. Exatamente, é uma questão de estar atenta e dar atenção a isso quando vem a cabeça, né, de convida, né, olha a diferença que fez na minha vida, né, talvez até hoje ninguém possa ter me chamado, mas vocês me chamaram naquela época, eu digo, vamos lá. E assim, o que eu senti, que é muito diferente o testemunho dos outros, claro, te vivifica, tu crê também, mas a tua experiência com Deus é indescritível, é lindo, sabe? Eu escutar o que Deus fez na tua vida, me edifica. Exatamente. Mas o que eu sinto, o que ele faz, o que ele tem para fazer é muito maior. E era isso que eu sentia, assim, ó, eu achava lindo o testemunho dos outros, assim, o que eles aprendiam através da palavra, mas eu negligenciava também, sabe? Eu sabia que eu tinha a mão dele sobre mim, mas eu não procurava, não aprofundava. É sempre superficial, né? Era superficial. Isso. E quantas pessoas que acabam ficando mesmo nesse superficial por às vezes não saberem como estudar a palavra, às vezes negligenciam, né, as vozes de Deus. Então, assim, priorizam outras coisas. Acabam ficando no raso e não conseguem ir mais a fundo, né, em águas mais profundas que Deus está chamando às vezes aquela pessoa. Ele tá. E ele chama, ele fala. E é nessas águas mais profundas que tudo passa a acontecer. Realmente é quando a gente se dispõe a ser obediente, quando a gente se dispõe, tem um coração disposto a tudo, né? A se servir da palavra inteira, porque está tudo ali. Sim. Então, realmente, é aí que começa a mudar a vida, para melhor. E, gurias, voltando ali naquela questão, assim, de falar de Deus para outras pessoas, né? Então, assim, vocês falaram pra a Tice, por exemplo, que era uma pessoa desconhecida. E tu sabe que, às vezes, a pessoa assim, eu não conheço ela, né? O que eu vou falar? É difícil. Mas às vezes é mais difícil pra gente falar pros de casa. Vocês não acham? Às vezes também tem tudo isso, né? Sim. E tu teve um pouquinho disso, né, Keila, com a tua família. A Tice também teve agora com o marido, enfim. Então dá pra vocês contarem um pouquinho disso também, porque também precisa de coragem pra gente conseguir fazer essa revelação pros outros. Pra mim foi bem difícil, Vi, porque eu vinha de uma família muito presente, assim, numa outra fé, sabe? Não era outra fé, a gente crê, todos nós cremos em Jesus, sabe? Sim. Mas de uma outra religião, digamos assim, sabe? E quando eu comecei a estudar a palavra, que tu fica com muita sede de querer buscar, eu assistia podcast, eu via palestra e tudo mais, eu queria muito que aquilo transbordasse nas pessoas que eu amo. Né? E a minha mãe sempre teve um olhar muito sensível para todos nós lá de casa. E aí a minha mãe começou a me questionar, minha filha, tu não acha que tá demais? Tu não acha que tu vai depois ficar que nem uma folha solta, assim, que tu tem onde a gente participa e aí tu tá participando lá, enfim, sabe? E eu via que ela tinha muito temor em relação àquilo. Claro. E eu me lembro que eu falava, mãe, tu não precisa te preocupar, porque a gente tá estudando só a palavra. Então, se tu crê que a palavra é verdade, né, eu tô no lugar certo. E no momento que o que for desenvolvido, for trabalhado ali, não for o que tiver na palavra, eu não vou permanecer. Claro. Porque eu não quero mais isso pra minha vida. Sabe? Quer permanecer no que realmente a palavra estar em lugar que as pessoas falam, isso é certo, isso é errado e tudo mais. Mas eu não ter o conhecimento e realmente ser uma folha solta aqui, levada, que sabe que a Tice vai chegar aqui, é importante isso e aquilo, então eu vou ficar ali. Mas e será que a luz da palavra ali, aquele lugar me cabe, sabe? Então eu tentava passar isso para ela e tentava através da palavra, mas assim, foi muito, muito lindo que um dia, a gente conversando sobre isso, até bem rapidinho, que eu acho muito, muito legal, que ela falou pra mim assim, tu sabe que eu entendo isso que tu tá vivendo, mas às vezes que Deus me confortou o coração era quando eu rezava, enfim, uma situação decorada lá que ela orava.
E como é que tu me explica isso? E aí eu, ai mãe, eu não sei te dizer como é que se explica isso, né? Não sei, só Deus. E eu lembro que eu fui pra casa, eu tomei um banho. E aí quando eu tava tomando banho, Deus falou comigo, né? A minha mãe sempre, que nem eu falei, tem esse olhar de saber. Até do jeito que eu piso dentro de casa, qualquer um de nós, ela sabe como é que cada um tá. E aí ela me disse, e aí Deus me colocou assim, ó, eu só preciso que tu fale, né? Mesmo que tu não fale, eu sei o que tu tá sentindo. Então é a mesma coisa que tu chegar aqui pra mim e ficar repetindo várias coisas. No final eu vou querer te perguntar, tá, Keila, minha filha, o que tu quer falar comigo? Né? E no fim essas orações que a gente fazia de forma repetitiva, sabe? E ficava, né? No fundo, ele aceitava, porque é a mesma coisa que eu fazia com a minha mãe às vezes, sabe? Ficava rodeando pra querer falar alguma coisa, mas que no fundo ela sabe, no fundo do coração o que eu queria. E a mesma forma, Deus, assim, ele queria que tivesse essa procura, ele sabe que era importante essa procura que a gente estava tentando se encontrar, mas o que ele queria que viesse realmente a verdade do coração, não que ficasse, sabe, daquela forma. E aí quando eu contei isso pra ela, ela chorou muito, né? E eu disse, mãe, eu quero só que tu te desarme, sabe? E comece a ler, só começa a buscar, e a gente começa a fazer esse estudo nós duas juntas, né? Daí a gente começou a fazer um pouco esses estudos. Hoje ela já fez o Mais de Ti, o meu pai já fez o Mais de Ti. Uma transformação toda a família, né? Fez o Mais de Ti, os meus irmãos estão tocando, né, no louvor. Tá tendo um mover lindo na minha família, que vai alcançar o meu marido também, a minha família também, né, em nome de Jesus. Mas realmente os de casa teve essa, em função da fé, das crenças, não era fé, das crenças que nós tínhamos, sabe? Sim. Mas Jesus... a venda dos olhos de toda a família caiu. Foi. E é lindo hoje, Vi, é lindo, eu me emociono, assim, cada vez que eu chego e me deparo com aquela cena, eu agradeço muito a Deus. Quando eu chego no escritório e o pai tá lendo a Bíblia, sabe? Sim. Várias vezes eu chego, tipo, se ele tem um tempo sobrando, ele tá lendo a palavra. Tá buscando, né? Às vezes eu chego em casa também, tá a mãe lendo, né? Ouvindo podcast, vendo palestras, né? Sim. Ai, minha filha, depois tu tem que olhar isso aqui, sabe? Legal, né? É lindo, sabe? Porque daí era realmente aquilo que eu tanto desejava no meu coração, que era compartilhar também das coisas que a gente vive, sabe? E que as pessoas... Porque a gente tem que, às vezes, ter cuidado até da forma que a gente coloca pra não... Pra gente saber exatamente como conversar com as pessoas, né? E era um anseio que tu tinha no coração quando tu começou a ler a palavra, né? Tava tendo aquelas revelações e tu queria conversar com as pessoas. Exato. E não tinha essa roda de pessoas pra compartilhar. E aí tu começou a ter no estudo, começou a ter em casa. Então foi uma maravilha tudo que Deus fez. Tem sido. E tu, Tice, também teve, né? Uma transformação grande dentro de casa. Teve. É muito isso. A gente se preenche tanto desse amor que a gente derrama. É verdade. Derrama para quem está em volta, né? E dentro da minha casa, realmente, com o Robson, né, aconteceu também de uma forma linda, né? Pois ele viveu esse período comigo lá no início, com as gurias, né? Que eu participava desses estudos, né? Que eu saía de casa, ele sabia que eram quartas-feiras de noite, né? Terças de noite. Sempre foi meio na terça, né? A gente se encontrava e tal. Ele sabia por alto, assim, o que estava acontecendo, né? Um pouco eu falava, né? Um pouco eu já escutava louvor dentro de casa. É engraçado que a gente vai começando aos poucos, né? Sim, doses. Bota um louvorzinho aqui, aí conta uma coisinha ali, vai exatamente, sendo em doses pequenas, sempre foi em doses. Alcançando as pessoas. Homeopáticas. Doses homeopáticas, E volta e meia eu sentia uma curiosidade dele, né, do que estava acontecendo. Então eu sentia no coração quando eu podia ir um pouco além com o assunto, né, contar o que tinha acontecido, o que nós estávamos fazendo, eu ia. Mas também sempre orando muito, né, para que ele também se entregasse para esse amor e conhecesse a palavra de Deus, né, porque eu via o bem que estava fazendo dentro de mim, a forma como isso estava me transformando como pessoa e está me transformando, né. E é muito isso que a Keila falou, a gente quer que as pessoas provem disso. Claro. Aqui está ao nosso redor a nossa família, né, os nossos maridos, enfim.
E foi então que eu orando e sempre dizia, né, para as meninas, vai demorar muito, né, eu conheço o Robson, vai demorar muito, e nem cogitava ser algo, né, tão rápido. Foi então que ele começou a me acompanhar em atividades fora do grupo, né, confraternizações que se faziam. Um churrasco na Joyce, uma janta, um café. Então ele começou a acompanhar incluso nesse exatamente, começou a conhecer os maridos, né? E gostou, obviamente, das pessoas, da convivência, né, em família e tudo mais. E isso sim despertou nele, trouxe essa curiosidade de, nossa, eles são diferentes. vamos conhecer, né? Foi então que eu convidei para um culto, que eu já estava participando na IDC, e convidei para um culto, e ele concordou, e realmente ele começou a ir, e depois eu não precisei nem convidar mais, porque todo culto ele gostava muito de ir, né, para escutar a palavra de Deus, e foi então que num culto ele, de surpresa, aceitou Jesus. Então, assim, foi muito bacana, porque na minha cabeça isso ia levar muito tempo, né, e realmente, assim, o Senhor me presenteou com isso, né? Hoje com uma família realmente transformada, restaurada. Amém. Hoje eu digo que nós somos outras pessoas, nós somos pessoas diferentes dentro da nossa casa. Novas criaturas, exatamente. Gurias, e é lindo, né? Porque assim, ó, o quanto a gente é transformada nesse processo também é uma coisa que vai despertando essa curiosidade nos que estão próximos da gente, né? Então assim, a gente vai, o Espírito Santo vai nos lapidando, mudando o nosso comportamento, as nossas falas, e a gente vai tendo essa transformação, e as pessoas que estão na nossa volta vão pensando, não, tem alguma coisa que tá acontecendo diferente mesmo. E com vocês também foi um pouco disso, por isso que a família, enfim, o marido, começaram a ver e também foram abrindo os olhos, né? Exatamente, por uma mudança de comportamento. Eu muito pouco falava disso lá dentro de casa. Então mas o tempo todo eu estava vigilante com o meu comportamento, né? Porque a todo momento a gente quer ter as mesmas reações. E a gente estava estudando que a reação e que a arma de Deus é diferente, né? Que a arma de Deus é o amor. Então, exatamente, a arma de Deus é outra. Então, realmente era uma vigilância sobre o comportamento e muitas vezes de forma assertiva, como agrada ao Senhor, né? E isso vai trazendo para perto, né? Sim. E foi o que trouxe o Robson para perto, realmente. E é como, assim, tem algumas pessoas que dizem, né, que nós somos a Bíblia, né, de que aquela pessoa não está acessando. Então, tem uma pessoa que não lê a Bíblia e está vendo em nós os comportamentos. Então, que Bíblia que a gente está sendo, né, para as pessoas que estão à nossa volta? Como é que está sendo o nosso comportamento, nosso agir, com os de casa, com os de fora, o quanto isso é importante, né? Nossa. Isso é o que eu mais tenho pedido, assim, Vi, que Deus trabalhe em mim, através de mim, para que eu consiga alcançar aqueles que estão próximos, né? E o quanto é difícil, porque às vezes a gente é tão doce, tão paciencioso com os de fora e com os de casa a gente não tem essa paciência, né? E eu digo isso confessando, né, o meu agir, assim, porque muitas vezes as pessoas falam, porque tu é muito calma, porque tu é muito tranquila, porque a tua voz... Pergunta pro meu marido e pros meus filhos como é que eu sou em casa, dentro sabe? De casa, dentro de casa, mostra, né? Sabe? Então, assim, eu tenho pedido muito pra Deus isso, né, o domínio próprio, né, e a mansidão, o amor, o carinho. E ele tem trabalhado isso. Que bom, né? Eu tenho pedido, ele tem trabalhado, ele tem me mandado desafios. As provas, passar na prova. Tem que fazer a prova para passar na prova, né? Sabe? Mas assim, é de glória em glória. Às vezes eu não consigo passar na prova, né? E eu creio que é por isso que às vezes não acontece uma transformação total dentro da minha casa, onde que é o meu maior ministério, digamos assim. Porque é exatamente isso, porque eu não estou passando indo na prova. Mas em nome de Jesus vou conseguir. Com certeza. E nós vamos ter com certeza um episódio da Keila aqui dando todo esse testemunho. Amém. Amém. Né? Gurias, uma maravilha estar aqui conversando com vocês. É tão bom, né? A gente tá assim entre irmãs. E é exatamente isso que a gente tem esse anseio, né? De ficar conversando de Deus, da palavra, das transformações que a gente vê nas nossas vidas. Então, assim, se vocês hoje pudessem deixar um recado, uma mensagem, né? Algo que, assim, da vida de vocês mesmo para a vida das pessoas que estão assistindo, o que vocês diriam?
Eu digo para as gurias, né, a gente participa lá em Candelária também das células e aqui dos estudos e tudo mais, que a minha maior oração hoje, o meu maior desejo é que nada me afaste desse amor. Nada me afaste do amor de Deus. Em primeiro lugar na minha vida. Nem o dia ruim me afaste do amor de Deus, nem o dia bom me afaste do amor de Deus. Porque eu vejo que isso hoje é a maior fortuna que eu tenho. É esse relacionamento. Esse é o meu bem mais valioso. É o relacionamento com Deus. E o resto, todas as coisas são alinhadas, são ajustadas a partir disso. Então, a maior fortuna que eu tenho é o meu relacionamento com Deus. Lindo. Amém. Que lindo. Verdade. Uma bênção. É uma bênção. E a mensagem que eu deixaria é que vocês busquem ter o entendimento de vocês lerem a palavra, de pedir que o Espírito Santo revele, comece de forma despretensiosa, né? E que vocês tenham entendimento, né? Que o Espírito Santo revele para vocês. E perseverem, sabe? Né? Tenham fé e perseverem. É difícil, mas Deus é muito maior e Ele já nos deu a vitória. Em nome de Jesus. Amém. Ai, que maravilha, gurias. A gente poderia ficar aqui conversando horas e a gente tem muita coisa ainda pra conversar. A Tícia comentou de Candelária. A gente tem outro episódio lindo que a gente pode fazer com a Tícia, né? De um podcast falando de tudo isso, dessa transformação que tá acontecendo lá, enfim. Então, assim, ó, tem muito assunto ainda pra gente tratar nesse podcast. Eu quero saber se vocês estão gostando. Comentem aí pra nós o que vocês estão achando dos testemunhos, das histórias e o que mais vocês querem ver aqui também. Nos contem, que vai ser um prazer a gente trazer cada vez mais mulheres, pessoas, enfim, para estarem aqui junto, compartilhando de como tem sido esse caminhar com Deus. Muito obrigada pela participação de vocês, um beijo e até o próximo episódio do podcast Mais de Ti, Jesus.